Estamos prestes a receber o maior presente de grego da história. Eu quero falar sobre esse assunto, sobre a flexibilização da quarentena. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero tratar desse assunto em relação à igreja, né? Agora vimos a flexibilização que eles estão dizendo e a retomada de algumas atividades, inclusive aqui no município de Taubaté, e trazendo nessas atividades também a igreja. Por que eu quero dizer que isso é um presente de grego? Vamos lá. Primeiramente, existe uma lei da pandemia de número 13.979, né? E tem uma emenda nessa lei, número 10.282, e no seu artigo 3º, inciso 39, está dizendo que, segundo esta lei, que a igreja seria uma atividade essencial e estaria liberado, né? Obviamente o STF, então, ele decidiu que assuntos pertinentes a liberações e etc. eram assuntos concorrentes ao Estado, à União e como também ao município, né? E o problema disso é que, baseado nisso, nós então teríamos o direito de retomar essas atividades religiosas seguindo orientações, né, de saúde e, obviamente, todos seguiriam. Porém, o grande problema é, sem falar desta lei, a Constituição Federal, artigo 19, ela prevê o seguinte, que a União, o Estado e os distritos, e o Distrito Federal, como também aos municípios, é proibido, né, estabelecer cultos religiosos, falando do Estado laico, mas tem algo muito importante no inciso 1º, no parágrafo 1º, que diz que também é proibido embaraçar o funcionamento do culto. Mas também no artigo 5º, o inciso 6º da nossa Constituição diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença e também será assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido então na forma da lei a proteção aos locais de culto e à sua liturgia. Obviamente enfrentamos um momento muito difícil, todos ficaram com medo. E aqui eu não quero posar de herói para ninguém, para dizer que também não gerou um certo constrangimento. Mas depois do desenvolvimento dessa quarentena, nós percebemos, principalmente aqui na cidade de Taubaté, que é um risco, temos que nos comportar segundo orientações, porém, nisso foi cerceado esses direitos e nunca na história, pelo menos da história dessa nação, da Constituição Federal, dos direitos individuais, nunca eles foram tão cerceados como nos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo a retomada de algumas atividades, porém, como eu disse, pode ser um presente grego, porque segundo o governo aqui do estado, ele está dizendo que a retomada seria a igreja, 30% do seu contingente, ok, mas respeitando um espaço de pessoas de 5 metros. Vai ficar inviável para as igrejas, algumas, respeitar esta orientação. Então, eu quero lhes dizer que nunca a igreja se prostrou tanto ao Estado, nunca foi tão subserviente ao Estado, e nós vimos que, e eu quero citar aqui um desertor da KGB chamado Yuri Bezmenov, a qual ele diz que a KGB trabalhava em a agência de inteligência russa, soviética, ela trabalhava com uma estratégia. No primeiro momento, a desmoralização. Depois disso, a desestabilização. Depois eles criavam uma crise e depois normalizavam. Então eles mesmos que criam a crise acabam normalizando essa crise. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje, com a devida vênia ao prefeito Taubaté, ao conselho de pastores daqui, na pessoa do seu presidente, mas eu não vejo isso como uma boa nova. Nós temos que submeter a tudo isso, sendo que as autoridades, sejam elas do Estado, como agentes do Estado, como autoridades eclesiásticas, têm o seu papel de muita importância, mas o pastor tem que ter essa responsabilidade
de proteger o seu povo, de alguma forma obedecer certos critérios, mas esta subserviência, ela é terrível. Então, existe uma crise, mas dentro dessa crise agora está sendo normalizado, e nessa normalização nós podemos perceber, como disse o presidente da República, nunca foi tão fácil implantar uma ditadura nesse Brasil. E o que se demonstrou violando esses direitos individuais na Constituição, artigo 5º, que na realidade isso só funcionava quando lhes cabia. Mas a partir do momento que nós, nesses dias atuais, tivemos que invocar esses artigos da Constituição, a gente percebeu que nada disso funcionou. Então, isso é o grande perigo. Segundo o que diz o presidente, nunca foi tão fácil colocar uma ditadura no Brasil. Mas eu quero lhes dizer, à luz da teologia, Apocalipse capítulo 13, nunca foi tão fácil colocar o número da besta sobre a igreja, a qual o número da besta em Apocalipse capítulo 13 fala da ascensão do Estado em detrimento à igreja, para que então as pessoas obedecessem ao Estado. Infelizmente, o Estado passou a ser o inimigo da igreja. Eu quero deixar bem claro isso e que vocês prestem atenção no que está acontecendo.